Nós estamos começando o programa Verdade e Vida, o programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu quero agradecer carinhosamente a sua audiência. Deus abençoe sua vida. Este programa é preparado com tanto carinho para abençoar o seu coração, a sua família. Muito obrigado por estar conosco. Hoje eu quero tratar de um assunto muito importante, a soberania de Deus na salvação, e vou basear esta mensagem em Romanos, capítulo 8, versos 29 e 30. Vamos ouvir a leitura do texto. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A salvação é uma obra soberana de Deus. Deus a planejou na eternidade, Deus a executa no tempo e Deus a consumará na segunda vinda de Cristo. A salvação não é resultado das nossas obras. A salvação é uma expressão da graça de Deus. Ele é quem operou a nossa salvação de A a Z, de Alfa a Ômega. A salvação, ela foi planejada por Deus antes mesmo da criação do mundo. A salvação é executada na história, porque Cristo se encarnou, veio ao mundo, morreu, ressuscitou, voltou aos céus, derramou o Espírito Santo. E a igreja marcha na força do Espírito Santo. E quando Jesus voltar, então nós seremos glorificados para estarmos para sempre com Ele. O texto lido apresenta-nos 5 verdades benditas que eu quero destacar acerca da soberania de Deus na salvação. A primeira delas está no verso 29, diz que Deus nos conheceu de antemão. Na verdade, Deus nos amou de antemão. Deus nos amou com amor eterno. O universo não existia ainda. O sol não brilhava ainda. As estrelas não cintilavam ainda. Não havia terra nem mar. O homem ainda não tinha sido criado. Quando Deus colocou o seu coração em nós e amou-nos com amor eterno, Ele nos conheceu de antemão. Não fomos nós quem escolhemos a Deus, foi Ele quem nos escolheu. Não fomos nós quem passamos a amar a Deus e então, como resultado disso, Ele nos amou. Não, Ele nos amou primeiro, Ele nos conheceu de antemão. A segunda verdade que destaca a soberania de Deus na salvação está no versículo 30. Aos que Deus predestinou. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu em Cristo. Deus nos escolheu para a fé. Na verdade, nós não passamos a ser escolhidos de Deus porque cremos. Nós cremos, nós fomos escolhidos por Deus, por isso cremos. Está escrito lá em Atos 13:48. Todos quantos foram destinados para a vida eterna, creram. De tal forma que a fé não é a causa da escolha divina, a fé é consequência da escolha divina. Nós não fomos escolhidos porque éramos santos e irrepreensíveis, mas fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, de tal maneira que a santidade não é a causa da escolha, é resultado da escolha. Foi Deus quem nos escolheu, foi Deus quem nos predestinou para Ele, foi Deus quem planejou e executou a nossa salvação. Mas a terceira verdade é que Paulo diz, aos que Deus predestinou, a esses também chamou. Fomos chamados com santa vocação. Jesus Cristo disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Há 2 chamados bem distintos, um externo e um interno.
um dirigido aos ouvidos, outro dirigido ao coração. Jesus Cristo disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. Houve um momento em que Deus tirou a venda dos seus olhos, o tampão dos seus ouvidos, trocou o seu coração de pedra por um coração de carne, e você ouviu a voz do Evangelho e se rendeu aos pés do Salvador. Porque este mesmo Deus que predestina é o Deus que chama, e chama eficazmente. O Senhor Jesus Cristo disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Está aqui pontuado o fato do chamado eficaz de Deus, da graça soberana de Deus. Mas Paulo prossegue e diz assim: e aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Nós somos declarados justos diante do tribunal de Deus no momento em que cremos no Senhor Jesus. Em outras palavras, porque Cristo morreu pelos nossos pecados e pagou a nossa dívida, agora então nós estamos quites com a lei de Deus e com a justiça de Deus, já não pesa sobre nós mais nenhuma condenação. Bendito seja Deus, porque nós somos declarados justos diante do tribunal de Deus. Deus puniu o nosso pecado no seu Filho para nos dar então a absolvição no seu tribunal, a própria vida eterna. Mas então Paulo conclui dizendo o seguinte: e aos que Deus justificou, em quinto lugar, a esses Deus também glorificou. Talvez você pergunte: bom, mas nós ainda não estamos glorificados. A glorificação se dará na segunda vinda de Cristo. Paulo não errou nem na teologia, nem na gramática. É que, na verdade, todo aquele que Deus conheceu de antemão foi predestinado, foi chamado, foi justificado, dentro dos decretos soberanos de Deus, ele já está no céu. Nada pode mudar esse propósito de Deus, esta ação de Deus. Então, muito embora a glorificação se dará quando Jesus voltar em glória e majestade, tudo já está definido, tudo já está preparado, tudo já está decidido. Então, Paulo coloca esta convicção plena e maiúscula de que se você foi conhecido por Deus, predestinado por Deus, chamado por Deus, justificado por Deus, você já está glorificado por Deus. Caminhamos aqui com lutas, com lágrimas, com provas, com angústias, com aflições, mas nós estamos seguros nos braços de Jesus. Nós estamos guardados em Deus, nós estamos protegidos, nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Pois bem, gente, então eu quero fechar este argumento com você, dizendo o seguinte: Deus é soberano na sua salvação. Isso traz descanso para a sua alma, isso traz descanso para o seu coração, porque tanta gente vive aflita, até desesperada, com medo de perder a salvação, com medo de hoje ser filho de Deus e amanhã ir para o inferno, sofrer a penalidade eterna. Deixa eu dizer algo a você. Quando Deus faz uma obra, Ele faz por completo. Ele salva e salva completamente. Ele salva e dá a segurança da salvação. Ele salva e dá a alegria da salvação. Se você está em Cristo, você está seguro. Agora, aqueles que querem dizer: não, eu tenho certeza da minha salvação, e vivem uma vida descomprometida no pecado, na desobediência, na transgressão, estão provando uma coisa: nunca foram salvos, porque Deus nos salva não no pecado, Deus nos salva do pecado. Deus nos salva para sermos santos e irrepreensíveis. A evidência da salvação é a transformação da vida. Eu quero orar com você. Quero colocar sua vida nas mãos de Deus, para que você se deleite nesta grande salvação que Ele promoveu e realizou por você. Deus, eu te peço que Tu apliques a Tua palavra ao coração daqueles que nos assistem, para que eles olhem para Cristo, o Redentor, e recebam dele a vida eterna. Em nome de Jesus.
Amém. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com um profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 161 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada, que com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão, visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 161 anos, evangelizando o Brasil. Pastor Rodrigo, que bênção poder ter o irmão aqui comigo para encerrarmos o programa. Pastor Hernandes, a alegria é toda minha, ainda mais de poder ouvir uma mensagem como essa, né? Tão elucidativa, né? Como nos ajuda a entender mais a respeito de um assunto que muitas pessoas têm dúvida, né? A respeito da salvação. E essa salvação graciosamente apontando para o nosso Redentor, Cristo Jesus. E isso, né, nos traz essa segurança no coração, né? De que perseveramos, porque a obra que Jesus fez por nós, ela é eficaz, Glória eficiente, a Deus, né? É completa. É isso aí. É nisso que nós cremos e é isso que nós temos compartilhado com você todas as semanas aqui no nosso programa Verdade e Vida. Se você tem sido abençoado por esse programa, que é um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, conheça um pouco mais sobre aquilo que nós cremos e também aquilo que nós estamos fazendo. Procure uma igreja presbiteriana perto de você, na sua cidade, no seu bairro. Se você não tiver uma igreja presbiteriana aí pertinho, procure uma igreja genuinamente bíblica e evangélica, que esteja sendo orientada pelas Escrituras Sagradas, para que você possa crescer na direção da maturidade. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida, não é verdade? Exatamente isso, pastor. Que coisa boa. Muito obrigado pelo seu carinho, agradeço. viu? Bom, gente, nós estamos encerrando o programa Verdade e Vida, mas retornaremos, se Deus quiser, neste mesmo canal, neste mesmo horário, neste mesmo dia, para trazer mais uma palavra de Deus para o seu coração. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa, se Deus quiser. Cai a chuva sobre o mal e o bom, nasce o sol e nem faz distinção. Assim